E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo, em que nós estamos insistindo nele, num bom termo, para que quando Paulo escreveu à igreja sobre aqueles pecados, no capítulo 5 da carta à igreja, às igrejas da Galácia, era um território grande, muito grande, se você for ver, e esta carta servia para todas as igrejas, e se servia para todas as igrejas da época, serve para todas as igrejas de hoje também, assim como toda a palavra de Deus. E nós vemos o pecado que nós vamos trabalhar com ele biblicamente nesta noite. Ele está no versículo 21, é o primeiro deles, invejas. E no plural, invejas. Não é uma palavra nova para nenhum de nós. E a Bíblia diz sobre. É o que vamos atentar nesta noite, para que o Senhor nos dê discernimento. O apóstolo Paulo escreve que essas obras, e esta de hoje, a inveja, é uma obra da carne. E ele também diz que quem peca, entre outros pecados, este, o da inveja, e ele diz que não era novidade para eles, que os que cometem tais coisas, final do versículo 21, não herdarão o reino de Deus. Dessa forma, nós insistimos de dizer para a igreja de atitudes de quem pratica e insiste nela, a Bíblia não guarda segredos, não entrará no reino de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Amém? Nós vamos orar para que Deus nos ajude, para que possamos pregar Bíblia 100%. E como o irmão orou, que possamos sair deste culto, desta noite, mais inteirados das nossas responsabilidades diante de Deus, para sermos agraciados por Deus, para que quando uma irmã ou irmão estiver adoentado, precisando de socorro, nós temos credenciais dos céus para conversar e pedir socorro a Deus. Amém? Oramos. Senhor Deus Santo, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito a esta igreja e a cada um de nós. Pedimos discernimento, capacidade e que o Senhor nos dê sabedoria para poder comunicar com cada coração aberto nesse momento para ouvir. Tanto os irmãos, amigos e amigas presentes, quanto também os que estão assistindo nas redes sociais. O Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Pois é, irmãos, nós sabemos que qualquer pecado é uma ofensa ao nosso Deus. E na carta que nós estamos lendo, encontramos vários pecados, e a maioria deles nós já atentamos nele. Entre tantos, encontramos as invejas. Observe que alguns pecados são barulhentos e escandalosos. Isto é, aconteceu, dá um falatório, julgamentos e comentários, como as contendas, gritarias, discussões, um assassinato e até adultério. Por outro lado, outros pecados são silenciosos, são ocultos, são discretos e que por baixo do pano, quase que não há expectativa de julgamento da opinião pública, religiosa e também entre os ímpios. Como, por exemplo, o orgulho,
a soberba, os olhos pedantes, altivos, são pecados escondidos no modo silencioso. Este pecado, do qual nós estamos olhando para ele, a inveja, é terrivelmente maligno por ser escondido dos olhos. Ele habita na cavidade do coração, pela força da expressão. A inveja é um sentimento danoso e mau, nunca esqueça. Um veneno para as relações, ainda que em pequenas doses. É um sentimento egoísta, quase impossível de combater. Veja com que severidade de pecado estamos mexendo. Em Provérbios 27:4, gostaria que você olhasse na sua Bíblia ou na projeção, assim está escrito, em duas partes esse provérbio. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Nós temos 3 pecados mencionados neste texto. Primeiro, o furor, ele é muito cruel. Um homem enfurecido, ele é muito cruel, ele faz coisas terríveis. E uma pessoa irada, ela é impetuosa, ela vai por ímpeto do momento. Mas quem vai enfrentar a inveja? Os irados e furiosos é como uma tempestade que ruge por algum tempo, como nós vemos. Deixa ruínas, depois para. Mas a inveja não para. É persistente e ela estica por longo tempo. E não há como destruí-la. No Eclesiastes 4:4, diz que a inveja do seu próximo é vaidade e aflição de espírito. Paulo escreve a Timóteo e diz que das contendas de palavras e questões é você questionar um, questionar outro, as quais nascem as invejas. Tiago, o evangelista, também escreve que a inveja, ela tem gosto de amargura. Veja que, como diziam os antigos, essa coisa é feia. Ela faz estragos. Uma definição simples de inveja é uma forte perturbação, uma inquietação por alguém ser ou não ter algo. Primeira parte, ele não tem alguma coisa, ele não se sente bem, e ele vê. O segundo passo, um segundo tempo, a pessoa passa a ficar incomodada com as conquistas ou posição de outra ou outras pessoas. O invejoso, ele se perturba pelos outros, pelo que ele tem, pelo que ele acha que é. Um outro pecado que podemos dizer que é um parceiro da maldade, destas maldades, é o ciúme. Nós já vimos semanas atrás, a inveja e o ciúme são 2 pecados intimamente relacionados. Às vezes são até usados como sinônimos, embora não são exatamente a mesma coisa. A inveja é uma reação incomodada ao que uma outra pessoa possui, enquanto o ciúme é uma reação de medo ou ameaça de perder algo
que alguém possui. Entendeu? Isso é ciúmes. A inveja e o ciúme geram angústias ou ressentimento, não importa qual seja. A pessoa vai ser angustiada, ressentida. Quando os outros têm o que o invejoso não possui, enquanto o ciumento, com os mesmos sintomas, tem medo ou suspeita de perder o que tem por uma ou outras pessoas. Um outro pecado similar, intimamente associado à inveja também, é a cobiça. O que é a cobiça? É um desejo excessivo de possuir o que pertence a outro. Os 3 pecados afetam o pecador nos mesmos sintomas. Causam insegurança, causam desequilíbrios no emocional e ausência de paz de espírito. Todos esses 3 pecados, eles atuam nas maldades. A palavra portuguesa, que é a nossa língua, inveja, ela vem do latim, e a palavra em latim é invidia. Significa olhar torto, mal olhado. Você já viu alguém dizer que está com o olho gordo? É isso. Ela vem, a origem, o significado da palavra no latim inveja é esse, olho torto. Dando a entender que o invejoso olha para o próximo sem amor, insatisfeito, inconformado com o que ele tem e com o que ele é. Não, é de Deus. Veja algumas expressões do invejoso. Alguém chega para você, ou você assiste alguém dizer para outro: nossa, como é que você conseguiu isso? Outro diz: tá podendo, hein? Como pode ser isso? Os outros têm, eu também devo ter. Ou alguém diz: ele ou ela não é melhor que eu? Sempre com comparações desajeitadas. Bom, irmãos e irmãs, nós estamos ainda no passo do conceito. Alguns conceitos podemos dizer para você. A inveja nunca traz dignidade. Devemos orar para que o Senhor nos afaste desse pecado tão perturbador. Evitamos a contaminação da inveja quando somos gratos e satisfeitos a Deus com o que Deus nos dá e da forma que Ele nos trouxe ao mundo. Está vendo do jeito que você é? Fique satisfeito. Você não vai invejar ninguém. Amém? Não interessa se você é bonito ou feio. Fique bem. Deus te fez assim. É um privilégio você estar aqui. Você não tem que olhar o outro. Então, fique grato. Seja satisfeito com Deus, com o que Deus te deu e com como Deus te fez, com a porção de cada dia. A gratidão afasta esse terrível pecado e seus similares. A ciúme, a cobiça, a inveja e outro que nós não falamos, a ambição. O termômetro da inveja é o descontentamento. Por exemplo, não precisa levantar a mão. Você está contente hoje? Você está de bem com a vida agora? Amém. Agora, se você está inconformado com algumas coisas, outras, esse somatório, pode ver que no meio desse lixo todo tem um dos pecados que nós estamos te falando, que é a inveja. Evite achar que a grama do jardim do seu vizinho, do seu irmão ou do seu inimigo está mais verde que a sua. Isso é isso. É que você está olhando muito, ou estamos olhando muito para o quintal dos outros, da vida dos outros.
Quando fazemos essas atitudes, nós passamos a nos perturbarmos. Enquanto a palavra de Deus nos alerta para amar o próximo, para como aprendemos no segundo grande mandamento de Jesus. O invejoso sempre dispara sentimento oposto. O sentimento de ódio. Melhor é cuidar do que Deus nos deu e alegrar com a bênção do próximo. Vivemos melhor assim. A pessoa com ciúme invejoso é vulnerável em diversas formas. A principal delas é a infelicidade. Não é? É muito ruim. Não é em vão que as Escrituras nos exortam a não desejar o que pertence ao próximo. Faz parte do mandamento de Deus em Êxodo 20:17. Olha, que carreira de coisas. Não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar a mulher do teu próximo, nem o servo ou empregado, nem a sua serva ou empregada, nem o boi, o animal do seu próximo, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Deixa com ele. É dele. Porque Deus deu para ele. E se ele teve meios errados de adquirir, não é da nossa conta. Não é da nossa conta. Como as pessoas enriquecem, não tem orientação bíblica para a gente ficar reparando e descobrindo. Não é da nossa conta. Vai fazer bem para nós. Não vai. Um caso desse foi o Salmo 73. Nós já pregamos para os irmãos. O autor desse salmo era o justo Asaf, mas ele estava preocupado com o que ele via nas pessoas e com as pessoas. Asaf percebe que o ímpio tem de tudo o que quer e o que não quer, que precisa e não precisa, sem se importar com Deus. Como o justo Asaf tinha uma vida simples, reta, ele era insatisfeito pelo que ele via. Tem crentes assim, irmãos? Muitos. Sentia inveja dos que não serviam a Deus e eram muito prósperos, esbanjadores, chegando a questionar se a devoção ao seu Deus realmente valia a pena. Já viu alguém dizer, será que vale a pena ser crente? Absurdo. Mas acontece entre muitos. Qualquer um de nós, é só olhar no jardim dos outros. Isso acontece. E ele diz no Salmo 73, apenas 2 versículos, fica de lição de casa para quem quer ler mais, e ele diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios. O irmão tem inveja dos loucos, inconsequentes. Quando vi a prosperidade dos ímpios. Um homem de Deus invejoso. Pode? Não pode, mas acontece. Está escrito, inclusive. Veja que Asaf não desejava ter o que os ímpios possuíam, mas o fato deles terem e ele não, isso deixava o homem de Deus muito mal, depressivo. Um sábio aconselha não entrar nessa barca furada. Provérbios 24:1 está escrito, não tenhais invejas dos homens malignos, nem deseje estar com eles. Na palavra de Deus tem muitos casos de invejas. Você nem imagina. Por exemplo, o primeiro caso de inveja na Bíblia aparece na história de Caim e Abel. O irmão mais velho matou o irmão mais novo por inveja, porque Deus olhou favoravelmente a Abel e não para Caim. E Deus disse a ele, se bem fizeres, não importa que seja aceito. Mais tarde, Esaú invejou seu irmão Jacó pela bênção que seu pai Isaque lhe dera.
Depois os filhos do próprio Jacó venderam o seu irmão para não matá-lo. Sabe por quê, irmãos? Por causa de inveja. Salmo 7,9 relata isso. Que os patriarcas invejaram do irmão. Raquel invejou a sua irmã Lia porque tinha filhos. E ela não podia ter filhos. E ela disse para o seu esposo Esaú: me dá um filho, senão eu morro. Já pensou, meu irmão? Você casar e não puder ter filho, sua mulher, eu vou dar um jeito, eu quero um filho. Senão eu vou fazer uma besteira. Ela fez isso. Não porque apenas ela não tinha filho, mas porque ela via a outra ter filho. Estranho, não é? Mas acontece. Saul invejava Davi por seu sucesso nas batalhas e na popularidade que ele tinha com o povo. Os líderes judeus promoveram a crucificação de Jesus porque eram invejosos. Depois, em Atos, nós vemos que os judeus também tinham inveja dos apóstolos. Como disse para os irmãos, inveja é o que não falta. Não falta na Bíblia. Pela quantidade e quantificação, se não falta na Bíblia, pode ser que no povo de Deus também não anda faltando. Então temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que vigiar. Alguns exemplos nós vemos o porquê. Uma tem filho, outra não tem, então inveja. Então a inveja sempre foi presente entre os que competem contra Deus. Então, a inveja é uma competição contra Deus. Descrevendo personagens insatisfeitos na obra do Senhor, com o que ele fez com cada um. Como Miriam e Arão. Eles eram irmãos, sabe de quem, irmãos? De Moisés. E um dia Moisés casou com uma mulher. E eles foram dominados pelo sofrimento de inveja contra Moisés. Devemos ter vigilância, porque não é difícil despertar esse pecado em qualquer um de nós. Tiago 3, 4 e 16, ele escreve à igreja, aos irmãos de Jerusalém. Tiago 3, 14 a 16. Ele diz: mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis e não mintais contra a verdade. E essa não é sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A inveja, irmãos, é quase que um estopim para muitas confusões afora. A inveja tem esse sabor amargo. O coração entra em contenção com tudo, todos, gerando perturbação interna e envolve externamente quem está ao seu lado. O invejoso não tem paz. Não tem paz. E espalha a confusão geral e toda a raiz de amargura, pois onde há inveja há rivalidade. Aí a confusão de toda espécie de coisas ruins, toda obra perversa e diabólica, como nós acabamos de ler. Sabe de uma coisa, irmãos? A inveja é um dos mais antigos sentimentos do universo infinito. Foi por inveja de Deus que Lúcifer se rebelou contra a ordem estabelecida. Ele desestabilizou. Ele quis desestabilizar a estrutura santa de todos os vinculados ao reino eterno. Foi no jardim do Éden que a inveja fez a sua primeira vítima humana. Eva foi vítima da inveja de Satanás contra Deus. Você vê, partindo dessas premissas bíblicas, a inveja é fofoqueira. A serpente foi fazer fofoca com Eva. Ela é maledicente.
duvidou de Deus, oferece recursos enganosos, tudo contra é santo, o que é santo. Invejoso tem prazer em tirar a paz entre os irmãos. No original grego, inveja é fitonoi. Deve-se notar o plural, que denota várias modalidades de desejos invejosos. Pelo menos em 2 trechos nas Escrituras, relatam que por inveja é que os adversários do Senhor entregaram Jesus a Pilatos. Mateus 27, 16, 18. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Qual foi a resposta deles? Sabemos, porque sabia que por inveja o havia entregado. Sabe quem sabia, tinha conhecimento da inveja desses homens? Pilatos. Pilatos era consciente que tudo que estava acontecendo naquela tortura de Jesus era um ato de inveja. Em nenhum outro momento diz que havia inveja. Havia debates e discussão teológica, de domínio. Mas quem estava fomentando, o que estava fomentando tudo era inveja. Irmãos, para você ver que invejosos não têm limites. Entregam justos e entregam os amigos e os inimigos. Um dia pode estar de bem com você e outro dia se revolta. A inveja não tem regulação térmica, nem de humor e nem de capacidade. É instável como os bipolares. Portanto, a inveja, a cobiça, os ciúmes, o orgulho, a soberba, a ambição, entre outros pecados do gênero, é uma malignidade concebida pelas paixões da carne e que oferece uma falsa felicidade e contentamento individual. Tudo para alguém que causa esses estragos. Por isso que em Gálatas 5:24, e os que são de Cristo crucificaram a carne nas suas paixões e concupiscências. Quem está no Senhor não nutre estes apetites da carne. Veja como Paulo separa paixões das concupiscências. Observamos que as paixões são pecados articulados nas disposições e impulsos. Entre eles está a própria característica do pecador. É nato do egocentrismo. Alguém pensante apenas nele. Geralmente as suas frustrações conjugais, as suas frustrações financeiras, as suas frustrações espirituais, reservam muitas dificuldades e atritos no relacionamento, sendo reservados, por fim, a solidão. O apóstolo retorna ao mapeamento dessas calamidades da carne, quando ele cataloga esses pecados como um andar desonesto que circula nas escuridões, isto é, as escondidas. Para dissimular, isso é tornar-se invisível nas paixões malignas. Veja Romanos 13:13. Andemos honestamente como de dia, não à noite, como em glutonaria, em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Veja logo em seguida, Paulo fornece o aprovado entre os espirituais. Verso 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne nas suas concupiscências. Irmãos, nunca mime a sua carne, nem alimente fontes de destruição da sua carne. A carne tem prazer em tudo que leva à própria destruição. Provérbios 14:30 é um provérbio forte. Está escrito assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, em 2 partes, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vamos comentar?
A serenidade é vida do corpo para uma disposição saudável. Meu irmão, você vem para a igreja saudável, alegre, para ver os irmãos, encontrar os irmãos, confraternizar, ouvir a palavra de Deus, isso vai te dar saúde até dos seus ossos. O homem dotado da mente contente estará sempre disposto. A perseverança dos fiéis não é sustentada pelos seus corpos. É o Senhor que nos dá força espiritual sobre as nossas almas para nos conduzir no nosso corpo até os cultos, para você vir aqui. A inveja atua no desânimo, na decomposição, é a podridão do ser em absoluto, enquanto o pensar do sadio é vida para o corpo. Por isso que os seus ossos vieram para a igreja hoje. Você tem disposição sadia de vir para o culto. Se não tivesse, não estaria. Todas as fontes de emoções causadas pela inveja corroem a alma. Todas. Disseminando a enfermidade para todo o homem, inclusive seu corpo. Apodrecendo as estruturas mais resistentes do corpo. Observe que, se você que tem filho e neto, todos nós devemos observar o que eles falam. Se seu filho ou seu neto chega para você e diz assim: papai, mamãe, vovô e vovó, eu quero ser rico um dia. Tome cuidado. Desejo. Mas esse neto, esse filho, pouco fala em pôr o corpo para trabalhar, nos estudos, no trabalho. Cuidados que ambiciona coisas altas. Procure, antes de tudo, ensiná-los o princípio da satisfação e da gratidão do jeito que ele é. Entendeu? Paulo diz em Romanos 12:16: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Quem não deseja coisas absurdas está unido à simplicidade da igreja. Esse concordado não provoca a si mesmo nada de mal e nem a igreja do Senhor. Mas quando se deixa crescer um coração invejoso, apodrece todos os seus sentidos. Então o infeliz passa a invejar desde um alfinete até a cor dos olhos de alguém. Esses olham sempre o cisco dos olhos dos irmãos. É crítico contumaz. Enquanto os moderados, os satisfeitos, os agradecidos com o que Deus lhes deu, vivem em paz com o que é. São abençoados com o pão de cada dia e dão graças e glória a Deus. Os satisfeitos vivem sadios. Seus corpos não são apodrecidos. Os agradecidos têm cheiro de Jesus. Crente no Senhor fiel é perfumado. Pensam no bem do próximo. Têm tudo em comum. São unânimes. Eliminam as propriedades, como em Atos, no começo da igreja, no dia de Pentecostes. Sim, irmãos, este pecado primário de Lúcifer, a inveja, o orgulho, são tipificados como pecados envergonhados. É comum as pessoas esconderem, não admitem esses pecados de jeito nenhum. Pega mal para os seus status entre os demais humanos. São pecados viciados, com os quais muitos se acostumam, não os admitindo. É como aquele que fuma e bebe e diz que não é viciado. Ele não fica sem cigarro, sem a bebida, e diz: não sou viciado. Assim é o invejoso.
A nossa natureza tem capacidade de recepcionar uma série de vícios que desagradam a Deus. E que, na verdade, são pecados acostumados. Troque a inveja pelo amor. 1 Coríntios 13:4, Paulo escreve: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não é invejoso. O amor não trata com levianidade ou leviandade. Não se ensoberbece. Troque o individual pelo coletivo na igreja. Troque o seu pelo nosso. Amém? Deus vai se agradar. Siga assim, nada para mim, tudo é de Deus. E mais, o que pertence ao Senhor, tudo é de Deus, é da igreja do Senhor, e é meu também. É para todos nós. Esses pecados acostumados nascem quando alguém centra tudo em torno dos seus próprios benefícios. Assim foi Satanás. Como você pode ler em casa depois, Isaías 14. E para terminarmos, irmãos, nós podemos dizer para você: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual também não veremos o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. A inveja não tira pela força, tira pelo poder de Deus. E o poder de Deus na nossa vida é tão simples. Chama-se contentamento. Seja contente. E Deus vai te acrescentar tudo que você precisa. Amém? Que Deus nos abençoe.